Pessoal, aqui é Cássio Brant, sou doutor e mestre em Direito Privado pela PUC Minas, especialista em Direito da Empresa e da Economia pela Fundação Getúlio Vargas. Sejam bem-vindos ao nosso curso Lei Geral de Proteção de Dados e hoje nós vamos para a nossa terceira aula e vamos falar hoje especificadamente sobre dados sensíveis. Então, pessoal, nós vimos na aula passada que a lei trata de alguns dados, né? Que são dados que são protegidos, né, pela Lei Geral de Proteção de Dados. E nós temos lá os dados anonimizados, temos o que é dado pessoal, né, que nós vimos que pode ser uma informação que identifica a pessoa ou uma informação que pode identificar uma pessoa. E temos o dado sensível, que talvez é a proteção de dados. Na legislação ela é um pouco maior diante da vulnerabilidade desses dados. E a lei me faz um rol exemplificativo, eu não vejo que é um rol taxativo, e faz algumas disposições em que se tem que se observar se no tratamento de dados, esses dados, quando houver, eles têm que ter uma proteção maior, um cuidado maior. Por isso, essa sensibilidade que é colocado como dado sensível diante da hipervulnerabilidade. Algumas pessoas, elas que estudam a Lei Geral de Proteção de Dados, elas colocam que seriam dados discriminatórios, por isso que seriam dados sensíveis. Eu discordo completamente, que nós vamos ver na descrição desses dados sensíveis, tem dados que eles não tratam de dados discriminatórios. A discriminação é um dos fatores desses dados ser sensíveis, mas eu não posso colocar de uma forma genérica que todo dado sensível é um dado discriminatório, né? Eu teria aí uma informação completamente absurda, né? É uma das condições. Nós vamos enumerar alguns e comentar, e vai passar alguns deles aí na tela para vocês, tá? Primeiro deles, ele fala sobre dado sobre origem racial ou etnia. Nesses casos, obviamente, há realmente a questão discriminatória, em questão de raça e etnia. A segunda questão é a questão de convicção religiosa. Então, você não pode ser discriminado em relação à sua posição, né, e ideologia religiosa. O terceiro que a lei coloca é a opinião política. Olha, vivemos num país democrático, em várias tipos de partidos e várias filiações. Portanto, nós não podemos colocar o dado de opinião política como um dado que ele acarrete aí prejuízo para a parte em razão de uma ideologia política. Nós temos os dados ligados à filiação a sindicatos ou organização de caráter religiosos, né? Então, ou seja, se a pessoa filiar a um determinado sindicato ou tiver uma organização religiosa, esses dados são considerados também dados sensíveis. Em razão de questões filosóficas ou políticas, também são dados sensíveis. Aí entra a questão que eu acho um pouco pretensiosa de dizer que dado à saúde é um dado discriminatório. Em algumas situações ele pode ser um dado discriminatório quando, em razão do conhecimento desse dado, eu trato da pessoa de forma diferenciada. Ok, mas a questão do dado de saúde, eu entendo que há uma privacidade maior, né? No caso é até um dado íntimo mesmo, né? Que é o núcleo mais central do ser humano. Portanto, a lei coloca ele dentro desse rol enumerativo. E eu não vejo essa posição do dado de saúde como fosse um dado discriminatório, tá? Ele pode ser discriminatório ou não. A questão da vida sexual, se for uma questão ligada à opção sexual, etc., talvez seja aí um dado discriminatório para evitar discriminação. Mas eu não posso também colocar, porque em outros dados, a questão de dados em relação à opção sexual é uma coisa, mas aqui se fala sobre a vida sexual, não é? Então, ela não quer só dizer se nessa opção de discriminação em razão disso, porque se trata de uma questão simplesmente íntima.
Eu não estou discriminando aí se a pessoa é hétero ou homossexual ou outra forma de viver. Né? Eu acho que pode ser alguns dados utilizados para discriminação e outros não, porque simplesmente são dados que têm um caráter mais de intimidade. Né? Um dado genético, né, que também está no rol dessa lei. Esse dado genético ele pode ser discriminatório? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não, mas a questão de dados genéticos é porque você preserva a intimidade da pessoa. Vamos supor, se for uma doação de óvulo, uma doação de esperma, por exemplo, você tem que preservar aí os doadores. Né? Você tem o dado genético de onde que veio, quem que são, e talvez seja a questão de preservar a intimidade, né, de quem foram os possíveis doadores, por exemplo, ou de a quem pertence. Portanto, essa linha de ser tratado só como discriminatório, ela é um pouco equivocada. E veja bem, dado biométrico, o que é a biometria? Que eu ter minha impressão digital, a questão da minha íris, tem a ver com discriminação? Obviamente que é um dado muito mais sensível, porque no momento que eu tenho a minha impressão digital e a minha formação de íris, e ela é compartilhada num banco de dados, há pessoas, informações, de repente, em qualquer local que eu estive. Vamos supor que se locais que aceitam a biometria para registrar um ponto de trabalho, ou locais que entram numa portaria de um condomínio que utiliza a biometria, eu teria aí acesso de saber o horário que aquela pessoa está entrando, e não só de um determinado local, porque se eu tenho aquela informação, e essa informação for compartilhada em outros bancos de dados, eu tenho uma informação que se torna um pouco mais íntima do que o normal de outras concepções. Por isso que a biometria ela está incluída dentro desse rol, mas eu não posso entender que é um dado discriminatório. Tá? E quando houver, né, outros dados aí que tiverem vinculados à pessoa natural, a lei coloca esses dados como um rol enumerativo, né, ou exemplificativo, perdão, porque eu não posso acreditar que são só esses dados que são considerados dados sensíveis. Né? Diante de uma universalidade de direitos a serem protegidos, que estão ligados à intimidade da pessoa, eu possivelmente vou ter muito mais dados que esses descritos na legislação. Por isso que eu acho que esse rol colocado no artigo 5º, inciso 2 da Lei 13.709, que coloca essas situações como rol exemplificativo, para mim, exemplificativo dos direitos, dos dados sensíveis, esses dados, eles apenas dizem uma amostragem desses dados, porque podem surgir novos dados que podem ser considerados dados sensíveis. E sabendo quem são esses dados sensíveis, identificando esses dados sensíveis, o ordenamento jurídico e a proteção, tanto do âmbito de fiscalização ou do cuidado que as pessoas têm que ter de forma preventiva, é um norteador aí para que seja tomada medidas, né, adequadas e que se repense na preservação desse tipo de informação, no caso de vazamento, né, ou no caso de utilização da inteligência artificial, por exemplo, para poder direcionar alguma forma de manipulação. É interessante colocar essa questão da manipulação, porque os dados pessoais, eu vejo ele numa questão macro, né, que é a questão de evitar o vazamento, de divulgar a informação para terceiros, né, principalmente dos dados pessoais, mas nós temos que ter uma questão mais central também, que ela não está numa visão macro, mas numa visão dentro dessa visão macro, uma questão mais específica, porque a questão de preservação dos dados pessoais, essa preocupação toda, é sem dúvida em relação aos Big Datas, que são diversos bancos de dados que acumulam informações. E aí que entra a questão, quando na aula 1 que eu falei que alguns bancos de dados poderiam coletar dados de forma organizada ou não, e o grande problema que se surge para a gente abordar na questão de Lei Geral de Proteção de Dados, e nessa visão menorzinha que tem no núcleo dessa amplitude somente dos vazamentos de dados, é os dados coletados de forma organizada. Porque aí eu posso utilizar a inteligência artificial
né? E direcionar o que eu faço com esses dados. E na grande parte e na maioria, esses dados dentro de órgãos públicos, dentro de empresas privadas, de grandes expoentes, são dados preciosíssimos e eu posso ter, em cima dessas informações, uma manipulação sobre o indivíduo, né? Haja vista a questão de consumo. Quando eu tenho o hábito de consumo de alguém, de repente eu começo a despejar várias publicidades até que aquela pessoa adquira aquele tipo de produto que sequer ela começou aí, talvez, num primeiro momento, pesquisar. E eu direciono a publicidade, porque eu tenho uma visão melhor, porque esses dados foram coletados de forma organizada e eu, através do uso da inteligência artificial, eu coloco uma questão muito grande, que é a questão de influenciar, que é a questão de manipular. E eu utilizo esses dados da forma que eu possa colocar aquela pessoa com uma presa fácil para adquirir produtos ou serviços. Ficamos hoje na nossa terceira aula sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Espero que estejam gostando. Peço a vocês que possam fazer os comentários aqui abaixo, né? Obviamente, curtir se gostaram e não deixem de inscrever no canal para tendo essa rotina e a frequência dessas aulas para que sejam um momento que vocês podem acabar se atualizando. São aulas pequenas, né, de poucos minutos, e eu acho que semanalmente elas facilitam para a pessoa, se ela for acompanhando, a aprender um pouquinho a cada semana sobre Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, fico aguardando vocês na nossa próxima aula.